Vou te contar uma história. Em uma das minhas 3 viagens para Nínive, na verdade eu queria ter ido para lá 4 vezes. Recentemente eu visitei a parte sul do Iraque e eu também queria ir para Nínive, mas é muito perigoso. Então, muito tempo atrás era complicado, não tinha guia. Não tinha nenhum guia qualificado. Eu lembro que a gente estava dirigindo por Mossul, área de Nínive, e cruzamos o rio Tigre. Então, para minha surpresa, passamos pelo rio de novo. Estávamos indo para Namrut, Calá na Bíblia. Por 6 vezes, o motorista ficou procurando a estrada que leva para Calá, Nimrut. E eu dizia, não, já passamos aqui por 6 vezes. Ele não falava inglês. Eu também não sabia falar árabe. Só falava uma palavra ou outra. Mas no fim, Deus foi tão bom. Eu cheguei lá e eu consegui muitas imagens dessas ruínas enquanto elas estavam em boas condições. Agora elas foram destruídas. E eu queria voltar e revisitar esses lugares. Ver como estão agora. Enfim, vamos ao assunto principal. Nínive, parte 2, a visita de Jonas. E o nosso arrependimento. Esse foi um grande capítulo da nossa história. Nossas ruínas desertadas vão te dizer que o nosso rei, junto com 120.000 dos nossos habitantes, aceitaram a graça e o perdão do Deus amoroso de Israel. E agora nós estamos enterrados nas ruínas onde já esteve Nínive. Então, se os habitantes de Nínive pudessem voltar à vida e falar, eles nos contariam da alegria de se arrepender. Porque o pecado, ele não nos deixa feliz, nos faz miserável. O que Deus fez pelo meu povo, Ele quer fazer por você. Vamos começar por Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas. Deus não falou com ele só uma vez, foi a 2ª. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Agora, aqui temos apenas umas palavras da mensagem que Deus lhe deu. Não sabemos a mensagem completa. O que você acha? Jonas estaria disposto a pregar para nós? Ele sabia da nossa crueldade. Para que levar a mensagem do amor de Deus a uma cidade tão cruel e odiosa como eu e meus cidadãos eram? Qual o sentido? Mas e eu e você? Deus vê sentido na gente. Ele se preocupa com nós e nosso futuro. E eu tenho gratidão por isso. E isso é o que eu, Nínive, posso testificar. Ele é um Deus que está interessado na sua paz, na sua segurança. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tá vendo? Ele não queria vir para nós. Não, ninguém quer vir para nós. Nós mataríamos ele. Somos horríveis. Veja, Jonas nos rejeitou. Ele não via sentido em pregar. Ele não se preocupava com a nossa situação. Mas o Deus de Israel se importava com a nossa salvação. O Deus dos Hebreus. Ele é muito superior aos outros deuses. O Deus dos Hebreus estava determinado que Jonas deveria pregar para nós. Ele queria enviar o seu melhor profeta para vir e nos evangelizar. Jonas entrou num barco, mas ele foi para outro lugar,
Mas o Deus da redenção estava determinado a me salvar, a salvar o meu povo, meu amigo. Deus está determinado a te salvar. E Ele vai fazer todo o possível para te ter com Ele, em um lugar melhor, onde não existe lágrimas nem corrupções. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus está no controle de algumas tempestades para um propósito. E fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então a tempestade veio de Deus, porque Deus estava preocupado com a minha salvação, com meus cidadãos. Por isso Ele fez isso. É uma explicação incrível que a história tem. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Então Jonas veio dos arredores de Nazaré e desceu até a costa. E quando estava no convés do navio, ele desceu até o porão do navio. Então Jonas entrou nesse padrão de descer e só ir para baixo. Por acaso você está descendo espiritualmente? Acaso está fugindo de Deus? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Nós precisamos de sua oração. Vamos, vamos. E Jonas acordou quando uma tempestade desastrosa ameaçou afundar o barco. Sortes foram lançadas para identificar o culpado. Então, Jonas foi arremessado do barco. Isso é análogo à segunda morte, a morte sem uma ressurreição. E isso deve ter sido terrível. Mas Deus é longânimo. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, cheio de vergonha, é claro: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas nos rejeitou, mas o Deus de amor estava determinado a nos salvar. E Ele estava determinado que Jonas deveria vir a nós e nos pregar do seu Deus. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Por que você está fugindo quando Deus te mandou fazer um trabalho? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque Ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Dá para imaginar as pessoas no barco? E Jonas também. Em minutos eles afundariam. E ele lhes disse, e eu gosto disso em Jonas: Levantai-me e lançai-me ao mar. Eu mereço isso. E o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Sabe, nós causamos tantos problemas quando fugimos de Deus. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Eles queriam salvar a sua vida. Jonas disse: Não, eu mereço morrer. Então clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles levantaram Jonas. Dá para imaginar a cena? Todos os marinheiros preocupados. Eles levantaram Jonas. Os marinheiros mais fortes os levantaram e o arremessaram no mar. E o que aconteceu? E cessou o mar da sua fúria. Ah, mas que história! A Tanakh, a Bíblia dos Hebreus, é fascinante. Leia. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Claro, isso é uma conta inclusiva. Pode ter sido 1 hora de um dia, depois um dia completo, 24 horas, e então alguns minutos da última noite. Mas sabe, essa história diz muito sobre Deus. Sua forma de agir é simplesmente maravilhosa. Ele usou aquele peixe para que o profeta pudesse ser trazido até nós. Esse Deus maravilhoso se importa conosco. Ele nos quer salvar, amigo. E o que foi que Jonas fez dentro da barriga do peixe? E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas orou da barriga do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus não disse: Jonas, você vacilou. Eu me importo com aquela gente e você fugiu. Deus é diferente disso. Ele se importa. Veja tudo que ele fez para nos salvar. Vamos continuar lendo a oração de Jonas. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Dá para imaginar isso, as algas enroladas na cabeça dele? Tudo isso dentro da barriga do peixe. Deus tirou ele de lá e nos trouxe a nós. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Deus ouviu a Jonas. Ele aprendeu sua lição. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Mas que meditação! Do Senhor vem a salvação. E o Senhor vai trazer para mim, para a minha cidade, essa salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Dá para imaginar o peixe voltando do fundo do mar? E este vomitou Jonas na terra seca. Tibum! Jonas viajou de barco para o mar. E depois ele voltou viajando de peixe para a terra. Eu amo essa história.
Jonas deve ter contado bastante ela. E eu fiquei muito feliz quando soube disso. Deus não poupou nenhum esforço para salvar a mim e meus cidadãos da destruição. Um grande peixe engoliu o profeta. Então ele se arrependeu e foi cuspido na costa libanesa. Deus estava trazendo ele a nós. E ele usou umas dificuldades para isso. E talvez Deus esteja enviando alguém a você, por muitas dificuldades, para te contar sobre o seu caráter. Esse santuário dedicado ao profeta Jonas fica no Líbano. Ele nos lembra da história do profeta que fugiu e daquele que o buscou e salvou, o Deus de amor. É um lugar bem interessante de se visitar. Daqui, de onde o peixe vomitou na terra, ele viajou a pé quase 1000 quilômetros para vir a mim. Ele arrebentou algumas sandálias nessa caminhada, até que uma hora ele chegou. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Deus queria nos salvar. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. De 3 dias de caminho. Você tinha que andar 3 dias para chegar de um lado até outro. Eu era muito grande. Era grande também em pecado e crueldade, e em riquezas e poder. Nós dominávamos o mundo. Deus não nos precisa grandes, mas humildes. É inesquecível o dia em que o profeta Jonas adentrou a mim por esse portão. Eu tinha mais portões. Essa é apenas a restauração de um deles. Meu amigo, ele pregava bem. Uau, que pregação! O meu povo ouviu a mensagem mais séria que eles já ouviram. E ele dizia, se não se arrependerem, a cidade será destruída em 40 dias. Mas havia amor em sua mensagem. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias, ó meu caro povo, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e o que eles fizeram? E proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Eu nunca tinha visto algo assim antes. Deus realmente se importava com a minha salvação, apesar de toda a minha maldade. Mas você pode pensar, esses são só os cidadãos. E quanto ao seu rei, o poderoso Adad-nirari III, ele deu ouvidos ao profeta? Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Eles levaram a pregação até o rei. Aqui na imagem há um relevo dele. Continuando, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Nosso rei reconheceu a sua crueldade e se arrependeu. Essa é uma história maravilhosa. Naquele estágio ele não estava assim, como esse relevo, todo enfeitado com as roupas reais. Dá para imaginar? Dá para imaginar a cena toda? O rei sentado em cinzas, chorando por causa de sua maldade? Ouça o que ele fez. Eu nunca esquecerei isso. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Ele não estava brincando. Se privar de comida e água não é fácil. Mas esse homem, ele teve o verdadeiro arrependimento.
assim como cidadãos. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. E convertam-se, cada um, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, o Deus amoroso dos hebreus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O nosso rei, fazendo uma oração dessas, sabe, quando Deus quer nos salvar, Ele trabalha com seu Espírito Santo em nossas vidas. E o que Deus fez? Ele é um Deus de amor, veja isso. E Deus viu as obras deles. As suas vidas mudaram. Como se converteram do seu mau caminho. Acabaram as brigas, acabou o comportamento cruel. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria. E não o fez. Sabe, depois da visita de Jonas, eu finalmente senti o que é o verdadeiro amor vindo de um Deus. Os meus deuses não eram assim. Mas um Deus que ia nos destruir, nos deu a oportunidade de arrepender. E Ele não nos destruiu. Mas fomos destruídos em 612. E eu vou te contar sobre isso. Por exemplo, veja Sodoma. E sua glória foi mudada para desastre, sua cidade destruída. Era uma cidade muito bonita. Quando o meu povo ouviu a mensagem de Deus, algo maravilhoso aconteceu. Isso é algo lindo, ver a maldade sendo transformada em bondade. Eles foram convencidos de sua crueldade. Isso foi o que o Espírito Santo fez quando Jonas pregou. Eles se sentiram maus e se arrependeram. Eles cessaram suas brigas. Todos os que têm o hábito de brigar devem dar ouvidos às palavras de Deus. Talvez você esteja brigando com circunstâncias ou pessoas, ou brigando com si mesmo por causa dos seus erros. Não brigue. Se arrependa e se alegre no perdão de Deus. Não importa o quão mal você acredite que seja. Nós éramos o cúmulo da maldade. E Deus nos ajudou a arrepender. Ele é um Deus maravilhoso. Esse foi o período mais feliz da minha longa história, que foi cheia de violência. Quase 300 anos. Violência e agressão foram trocadas por bondade. O mundo não podia acreditar no que estava acontecendo. De agressores viramos pacificadores, inimigos viraram amigos. E alguns antigos tabletes de barro relatam isso. A mudança religiosa que nos sobreveio. Um dos deuses que servíamos se chamava Nergal. Era o deus da guerra e das doenças. Tem alguns tabletes que falam sobre ele. Guerra e doença, sem misericórdia. Bem diferente do Deus que Jonas pregava. Um Deus amoroso e salvador, cheio de graça, amor e compaixão. Você já descobriu esse Deus? Eu espero que essa apresentação em que eu falo com você como a malvada Nínive toque o seu coração e que você abra esse coração para o Deus de amor. Depois da pregação de Jonas, começamos a servir um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que cura. Nós rejeitamos Nergal, que era um Deus de guerra e doenças. Depois de nosso arrependimento, o Deus de amor cancelou a punição por nossa crueldade. E meu amigo, não importa o quão mal você se tornou. Se você se arrepender, o amor de Deus vai te inundar com uma paz que você nunca sentiu.
Deus nunca usa o seu passado mal contra você. Ele é um Deus maravilhoso e cheio de amor. O seu perdão não tem limites. Até mesmo Adad-Nirari III, que era o nosso rei na época, muito cruel, se você pesquisar, achará suas crueldades na história. Ele foi transformado em um pacificador. Eu fico feliz que os arqueologistas descobriram esses antigos relevos. Eu vou te mostrar. Aqui no Museu Britânico, você pode ler o relato do seu arrependimento. Ele está em escrita cuneiforme, gravada nessa grande imagem que arqueologistas descobriram no templo de Nabu, em Nimrud. Eles trouxeram a imagem para o Museu Britânico para ela ficar segura das bombas. Nimrud é uma zona de guerra. É uma história maravilhosa. Se tiver tempo, leia do arrependimento do nosso rei. É como água para quem tem sede e comida para quem tem fome. Leia. Está escrito lá. Nenhum outro Deus. Eu só sirvo esse Deus. Na Bíblia cristã, você pode encontrar os elogios que Jesus fez a nós, por causa da vez que nos arrependemos. Vamos ler isso agora. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Isso aconteceu do lado do mar da Galileia. Jesus estava falando com professos seguidores de Deus. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Então, Jesus compara o envolvimento de Jonas comigo com o que vai acontecer com quem não se arrepende. E continua: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Isso é Jesus Cristo. E agora, o meu nome está no Evangelho de Lucas. É muito legal. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. O meu povo se arrependeu. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O meu povo. Aqueles que viveram na época da visita e pregação de Jonas estarão no céu. E eles vão olhar os registros e ver como as outras pessoas reagiram ao Deus de amor e vão proferir sentença contra os maus. E dirão: nós éramos pecadores, mas nos arrependemos. Nós aceitamos o seu amor. Mas essas cidades de Galileia o rejeitaram. Nessa imagem, vemos o memorial de Jonas, em Nínive. A foto é de antes da Ísis destruir esse lindo edifício. Nós, o povo de Nínive, nos arrependemos pela pregação de Jonas. Quando Jesus Cristo, Deus encarnado, veio para Jerusalém e para Cafarnaum e outras cidades, ele realizou muitos milagres, enquanto Jonas não fez nenhum milagre. Ainda assim, mesmo Jesus fazendo milagres, foi rejeitado. Jonas não fez nenhuma demonstração sobrenatural para provar que ele foi enviado por Deus. Já Jesus fez muitas maravilhas, até mesmo ressuscitou mortos. Eu, Nínive, parei de ser cruel com os outros. No final, é tudo sobre como nós tratamos os outros.
como você vem tratando o seu próximo? Como você trata sua esposa ou seu marido, seus filhos, seus pais, seus vizinhos? Os seus inimigos, como você trata eles? Com vingança ou com perdão e amor? Jerusalém expôs Jesus ao tratamento mais cruel possível. E ele só estava tentando salvar eles. Que história triste. Aqui vemos a parte de dentro do memorial de Jonas. Quando Jonas veio e nos deu uma mensagem de amor e arrependimento, nós mudamos. Quando Jonas veio a mim, eu quero reiterar isso. A crueldade parou. E olha que, vendo pela arqueologia, as imagens mais cruéis encontradas eram minhas. E quando Jesus veio a Jerusalém, a crueldade, ao invés de parar, ela aumentou. No julgamento futuro, os meus cidadãos arrependidos vão testificar contra a maior crueldade feita na história. A crueldade que foi feita a Jesus. Agora, eu falo com você com o maior amor e preocupação no coração. Meu caro amigo, como é que você trata outros seres humanos? Quando você retém o seu perdão de alguém, quando você recusa perdoar essa pessoa, você está praticando uma das maiores crueldades existentes. Se você retribui mal com mal, você não está sendo só cruel com seu inimigo, mas está sendo cruel e muito cruel consigo mesmo. Antes do nosso arrependimento, nós tínhamos o hábito de remover as roupas dos nossos inimigos e os enviar pelados para um exílio, como você pode ver na imagem. Mas também é possível remover a roupa de dignidade das pessoas pela nossa atitude com elas. Defamação. Fazendo fofoca, nós os exilamos à desgraça. Pais, como vocês tratam os seus filhos rebeldes, às vezes desobedientes? Antes do nosso arrependimento, nós sacrificávamos nossos filhos a Moloque. Você já considerou a dor que causamos aos nossos filhos quando nós rejeitamos eles, quando nós falamos mal deles e do seu comportamento? Talvez você já tenha sacrificado seu filho ao negligenciar lhe dar afeto e amor. Você passa tempo com eles, lhes dá atenção. Talvez você esteja falhando em disciplinar-lhes com amor. É isso o que mostra para eles que você se importa. E filhos, talvez vocês estejam sendo cruéis com seus pais sem perceber. Aqueles que já são de idade podem estar passando pela dor da solidão e estarem se sentindo ignorados. Ou talvez você esteja machucando eles ao os acusarem da dor e momentos ruins que eles te causaram. Não os puna dessa forma, negando o seu perdão. Jesus Cristo nos diz que o mal que causamos a outros é mal que causamos a Ele, porque Ele vê e sente a dor das pessoas. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso é sério. Não mantenha as pessoas em isolamento de Deus. Ele vê a si mesmo nas pessoas. E se você for gentil com os deprimidos, com as pessoas sem amor, você está sendo gentil com Deus. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes,
não o fizestes a mim. E irão estes para a punição eterna, mas os justos para a vida eterna. Meu amigo, não importa quais são as suas conquistas ou quão importante você é. Se você não ama as pessoas, se você não é gentil com as pessoas, você não é qualificado para a companhia que haverá no céu um dia. Jesus diz: dê às pessoas esperança, não desespero. Lhes dê alegria, não dor. Lhes dê amor, não ódio. Eu te proponho agora, das ruínas da minha cidade que foi uma vez grande, a ser bom com as pessoas. É uma maravilha mudar o seu comportamento e ter paz com inimigos, ter paz com sua família e conhecidos. Pai que está nos céus, obrigado por enviar um profeta para a cruel cidade de Nínive. Manda um profeta a nós também, para que possamos mudar de severos, críticos, implacáveis, para pessoas gentis, sem inimigos, sem preconceitos, sem nenhum ódio. Por favor, Senhor, nos ajuda a sermos bons. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ver essa apresentação. Para se inscrever ao canal, clique aqui e depois clique no sino para ser notificado. Para a próxima apresentação, clique aqui. Até lá!